Olá, amados, bom dia, com muita alegria, a paz do Senhor. Hoje, dia 8 de janeiro de 2023, um domingo, nós vamos dar início a mais um livro do Pentateuco. Nós vamos começar a estudar hoje o livro de Números, o quarto livro do Antigo Testamento, o quarto livro do Pentateuco. O Pentateuco é formado por 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, nós vamos começar agora a estudar o quarto livro do Pentateuco, o livro de Números. Números porque é uma contagem, né? Foi feito 2 censos, né? O livro de Números se divide em 2 partes. A primeira contagem, ali no capítulo 1, e a segunda contagem, o segundo censo, levantamento do número de pessoas que estavam prontas para o alistamento militar. Por isso que é o livro de Números, é a contagem dessas pessoas, né? Homens capazes acima de 20 anos, né? De 20 anos para cima, eles estavam prontos, preparados para a guerra. Então, o livro de Números vai se dividir exatamente em 2 partes. A primeira parte ali no capítulo 1 e a segunda parte, se não me engano, ali no capítulo 26, a segunda contagem. Amém? Então, vamos orar e vamos consagrar esse tempo de estudo ao Senhor. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui. Muito obrigado que nós estamos estudando, aprendendo mais da sua palavra, para não sermos destruídos, queremos ser instruídos pelo teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado por cada aluno presente nessa live, nessa aula. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos uniu. Te agradecemos por tudo, Pai, que as tuas ricas bênçãos recaiam sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e que possamos ter um ano muito promissor. Cuida da nossa vida, Senhor, da nossa vida espiritual, da nossa vida, da nossa casa, dos nossos filhos, nossos familiares. Nós consagramos esse tempo de estudo ao Senhor e clamamos pelas suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Deixa então eu pegar aqui já o meu PPT. Então, vamos lá. Tenha um pouquinho de paciência que a primeira parte aqui também, uma partezinha chata, né? Um monte de nomes, né? Mas vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui no meu modo apresentação. Já pegar então aqui a minha canetinha, né? Muito bem. Esse período, né, essa cronologia, né, em números, ela vai se dar ali no ano de 1445 a 1405 a.C. Não se esqueça, né, que o período, a contagem do tempo antes de Cristo vai decrescendo, né? Então, esse período da história ali começa, então, mais ou menos ali, né? Esse período da história de Moisés, essa contagem do povo ali, né? Esse primeiro censo, né? Esse primeiro levantamento vai se dar ali no ano 1445 a.C. Então, esses 40 anos, né? Porque se você calcular, né? 1445 menos 1405 são 40 anos. Justamente esse período de 40 anos que o povo ficou ali peregrinando no deserto. Amém? Então vamos lá. Aula 1, livro de Números. Números, então, como já expliquei, porque é uma contagem, é um levantamento, é um censo, né? Vai se levantar aqui era a quantidade de pessoas preparadas para a guerra. E vocês vão ver ali que deu em torno de 603.550 pessoas capazes, de 20 anos para cima. E segundo os estudiosos, os historiadores, né, haviam ali em torno de 2 milhões, de 2 até 3 milhões de pessoas, porque só os homens capazes, preparados para a guerra, foram 603 mil homens, 603.550 homens. Então, agora, mais as crianças, as mulheres, os velhos e os incapazes, então, deve ter tido ali em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Eu já vi até historiadores colocando que poderia ter até em torno de 5 milhões de pessoas. Muito bem, mas de qualquer maneira, né? Essa quantidade de homens capazes, preparados para a guerra, que foram exatamente 603.550,
Vocês vão ver que na segunda contagem, ali no capítulo 26, se não me engano, é o capítulo 26, que é a segunda contagem do recenseamento, né? A segunda contagem da segunda geração, que foi um pouquinho menor, né? Se não me engano, foi 601 mil homens preparados, que era a segunda geração, os filhos, né? Da primeira geração. Então, amados, essa primeira geração, esses 603.550 homens, eles deveriam ter sido lembrados como heróis, porque foram eles que foram preparados para a guerra. São esses homens que deveriam, quando entrar ali em Canaã, atravessar ali o Rio Jordão, eles que foram guerrear para tomar posse das terras da terra prometida, né? Porque mesmo aquilo que Deus promete tem que ser conquistado. Então, esses homens deveriam ter sido lembrados como heróis, mas, na verdade, falharam e foram mortos, e seus corpos espalhados pelo deserto. Então, toda essa geração de homens, exceto o Josué e Caleb, os demais todos morreram. Toda essa geração, essa primeira geração, todas essas pessoas, eles receberam um juízo do Senhor. Ali vocês vão ver que no livro de Números, no capítulo 14, foi a gota d'água, né? Foi o 10º e último pecado onde o Senhor trouxe o juízo. Então, não se esqueça que eles estão ali no pé do Monte Sinai, né? O Senhor os trouxe ali do Egito, da escravidão do Egito, desceram ali, chegaram até o pé do Monte Sinai. Nesse trajeto, até chegar ao pé do Monte Sinai, eles já cometeram 7 pecados. Então, só faltam 3 pecados. E esses 3 pecados, vocês vão ver ali no livro de Números. Exatamente no livro de Números, vocês vão ver os 3 últimos pecados. Então, somando um total de 10 pecados. Talvez um pecado para cada mandamento, né? E onde trouxe o juízo, a sentença do Senhor. E o Senhor, então, disse que todos aqueles que tinham 20 anos de idade para cima seriam mortos. Somente os que tinham 20 anos de idade para baixo ficariam livres desse juízo do Senhor e entrariam na terra prometida. Então, essa segunda geração, justamente os filhos, porque esses que tinham 20 anos para baixo eram os filhos, né? E outros até mesmo que nasceram no deserto. Então, vocês vão ver que nessa segunda contagem, esses 601 mil homens, né, que foi uma quantidade um pouco menor do que esses 603, 550, então foram esses que foram os heróis, esses que entraram e que conquistaram as terras junto com Josué liderando agora essa segunda geração, porque Moisés vai morrer, né, não vai entrar na terra prometida, ali no Monte Nebo, né? Vocês vão ver ali no finalzinho, que o Senhor então vai colocar, né? Não vai permitir que Moisés entre. E então, Josué que vai atravessar o Rio Jordão e vai entrar com esses heróis que são justamente os filhos dessa primeira geração, ou seja, somente na segunda geração que vai entrar na Terra Prometida. A primeira geração vai morrer por causa desses 10 pecados. Foram teimosos, foram desobedientes, foram rebeldes, murmuradores, então sofreram o castigo dos seus 10 pecados, né? E ali, então, vocês vão ver, né, que vocês já aprenderam, né, no livro de Êxodo, né, a partir do capítulo 12 ali de Êxodo, né, que foi justamente a saída do povo ali da escravidão. Então, assim que chegou já ali na região de Pi-Hahirote, né, eles já reclamaram, saíram ali do Egito, né, viram as maravilhas do Senhor, né, as 10 maravilhas do Senhor, né, e ali, quando chegaram diante do Mar Vermelho ali, já reclamaram, olha, por que nos trouxe para cá, para morrer aqui? Agora estamos diante desse mar imenso e atrás aí está vindo o exército dos egípcios, né, para nos matar. Não tinha sepultura suficiente lá no Egito, por que nos deixou em paz ali? Então, ali já começou o primeiro pecado. Então, vieram descendo e até chegar ao pé do Monte Sinai, houveram, então, 7 pecados. Muito bem. Então, mais ou menos ali, vocês sabem, né, que já estão ali em torno de 1 ano, né, 1 ano e 2 meses, né? Justamente o período que o Senhor preparou para fazer aliança, justamente o período que o Senhor deu tempo para trazer todas as leis, os mandamentos, as ordenanças, as instruções, construir o tabernáculo, construir os móveis dos tabernáculos, tudo aquilo que seria utilizado, né, dentro do tabernáculo, da tenda móvel, né,
da tenda sagrada. Amém, queridos? Então, vamos lá. Capítulo 1, vamos ler do 1 ao 46. Então, principalmente, né, para os alunos novos que estão começando a partir de hoje, né, nós sempre lemos a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler versículo por versículo, capítulo por capítulo e fazer alguns comentários. Então, você já está aprendendo um pouco da história, né? Muito bem, então já aprendeu por que é números, né? Números é quantidade, é contagem, né? Então, a primeira contagem do povo. Aliás, já que eu já falei da segunda contagem, deixa eu só verificar mesmo, amados, aqui em números, né? Se está no capítulo 26 mesmo. Deixa eu só confirmar, por favor, né? Que a gente estuda, mas depois acaba esquecendo, né? Então, a primeira contagem no capítulo 1 e a segunda contagem, né? Se deu exatamente isso, olha lá, glória a Deus. A segunda contagem do povo, está lá, Números, capítulo 26. Amém, queridos? Então, você vai ver aí, depois você abre sua Bíblia, né? E você vai ver exatamente lá a segunda contagem. Então, essa primeira contagem é em Números, capítulo 1. Então, vou lá. Ó, no segundo ano, depois da saída dos israelitas do Egito, no primeiro dia do segundo mês. Então, olha lá, ó, no primeiro dia do segundo mês. Então, eles estavam exatamente há um ano e um mês ali, né? Aqui, ó, no primeiro dia do segundo mês, um ano e um mês. Então, depois de um ano e um mês ali que saíram do Egito, estavam ao pé do Monte Sinai, recebendo agora essas instruções. Agora, não é mais um bando de escravos, agora é uma nação. Agora o Senhor está ali estabelecendo um exército e vai colocar tudo em ordem. Os que vão à frente, os que vão ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Então, o Senhor dividiu ali em 4 grupos, né, de 3 tribos, né? Vocês vão ver isso. Então, incrível como o Senhor fez essa organização. Por isso que fala que o reino dos céus é organizado. Nós temos que ser organizados também. Então, vamos lá. No segundo ano depois da saída dos israelitas do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai, na tenda sagrada. Ele disse: Você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupo de famílias e por famílias. Então, deu essa ordem, faz a contagem. Isso que é números, a contagem do povo. Então, façam a lista de todos os homens. Ah lá, ó, amados, ó, presta atenção nisso. Ó. Vou fazer uma perguntinha para vocês na tarefa. Ó lá, façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima. Isto é, todos os que têm idade para o alistamento militar. Então, naquela época era 20 anos para cima, né? Aqui no Brasil é 18 anos para cima. Então, o jovem de 18 anos, ele já tem que fazer, ele tem que se alistar, se preparar para a guerra, né? Tá lá, ó. Vocês chamarão um chefe de grupo de famílias, de cada tribo para ajudá-los. Então, Moisés e Arão chamou ali um chefe de grupo de cada família para ajudá-los. Então, vamos lá. São esses os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Então, pegou, ó, amados, aqui, então, lembra os filhos de Jacó? Jacó teve 12 filhos, né? 12 filhos e uma filha, né? Uma filha chamada Diná. Então, Jacó teve 13 filhos. Porque sempre fala dos 12 filhos de Jacó, mas esquecem da Diná, que foi uma filha de Jacó. Então, dos 12 homens da tribo os 12 filhos de Jacó vão formar as 12 tribos. Agora, não se esqueçam que, ó, aqui não aparece José, né? Tá vendo, ó? Ó, aparece aqui, ó, Efraim e Manassés, tá vendo, ó? E também não aparece o nome de Levi. A tribo de Levi não deu origem ao nome. Por quê? Porque os levitas foram separados para pertencer ao Senhor. Então, também não aparece José e não aparece Levi. Então, dos 12 filhos de Jacó, saíram esses 2 nomes. Então, tinham que entrar mais 2 nomes. Quais nomes entraram? Efraim e Manassés. Por quê? Justamente ali, lembra, no final do livro de Gênesis, quando Jacó
quando José vai morar no Egito, né? José se tornou ali governador do Egito. José foi vendido como escravo, né? Por inveja dos irmãos, né? Que o invejaram e venderam para que ele fosse então ali ser um escravo. Então José vai para o Egito, se torna governador do Egito. E ele manda depois ali trazer, né, a família de Jacó, 70 da família, um grupo de 70 pessoas, descendentes de ali de Jacó, eles foram morar no Egito. Então, esse povo ali se multiplicou no Egito, né? Então, agora, amados, nós estamos vendo que no final da vida de Jacó, ele então manda chamar José. E ele fala: olha, já estou velho, quero trazer a bênção para os meus 12 filhos, para os meus filhos. Então, quando José chega ali, ele leva os seus filhos, Efraim e Manassés. Então, agora, Jacó, ele vai falar o seguinte para José: esses filhos agora são meus. Esses filhos, Efraim e Manassés, agora são meus. Como é Rúben e Simeão. Então, Jacó, ele deu essa palavra, ele como se tivesse tomado posse dos netos. Então, por causa da bênção, e o Senhor e Jacó, ele vai dar a bênção dobrada para José. E dá a bênção dobrada para José. Então, José recebe a bênção dobrada. Por isso que sai o nome de José e entram os nomes dos seus filhos, os filhos de José, neto de Jacó, que passam a ser agora filhos de Jacó. Então, Efraim e Manassés são filhos de José. Então, sai. O nome José não deu origem às 12 tribos, assim também como Levi. Porque o primeiro filho de Jacó, Rúben, depois Simeão, o terceiro era Levi. Então, os levitas, e nós vamos falar do serviço dos levitas, né? A descendência de Levi, que vão se tornar os sacerdotes e os levitas, que vão trabalhar para o Senhor. Amém? Então, desses 12 filhos, né? 12 tribos, né? Então, na época, né, esses eram os nomes, né? Estavam vivos, né? Estavam vivos aqui. Então, olha lá, ó. Esses foram. Então, só vamos falar, né? Ó, Rúben, Simeão, Judá, Isacar. Então, Rúben, Simeão, Levi. Então, saiu Levi. Então, o quarto era Judá. Depois, Isacar e Zebulon. Esses aqui, olha, eram os filhos de Jacó com Lia, né? Lia ou Leia, né? O primeiro casamento, né? Lembra aquela história de Labão que Jacó ele amava Raquel, mas quando foi se casar, né? Ali ele acabou sendo embebedado, né? E o seu tio Labão o enganou, e ao invés de entregar a Raquel, entregou Lia. Então, depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder ter a sua esposa querida, que era Raquel. Então Jacó teve 6 filhos, né, com o primeiro casamento com Lia. Depois teve 2 filhos com Raquel, que é justamente José e Benjamim. 2 filhos com as escravas, né, com os Bila, e 2 filhos com Zilpa, né? Então, 6 com 2, 8, com 2, 10, com 2, 12, exatamente isso. Então, 6 filhos com Raquel, 6 filhos com Lia, 2 filhos com Raquel, que é justamente José e Benjamim, e 2 filhos com as escravas, né, de Raquel e de Lia, né? Que é justamente Bila e Zilpa. Então, formando os 12 filhos. Então, Rúben, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon. Depois, Efraim e Manassés, que era os filhos de José. Benjamim, então, aqui, José, né? Aqui, José. E aqui, Benjamim. Então, José e Benjamim eram os filhos de Raquel, né? Depois, Dan e Aser, filhos de Zilpa, se não me engano, ou Bila, né? E Gate e Naphtali, né? Que eram os outros filhos da outra escrava, né? Da outra escrava, né? Porque cada uma das suas mulheres tinha uma escrava, né? Muito bem. Então, esses foram os chefes da tribo escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de famílias. Então, no dia 1º do 2º mês, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupo de famílias e por famílias, registrando nome
por nome dos homens de 20 anos para cima. Então, isso é chamado censo. Estão fazendo um censo, um levantamento, uma contagem, por isso que é números. Então, agora você está entendendo por que o livro chama números, porque é um livro de duas contagens. A primeira contagem no capítulo 1 e a segunda contagem no capítulo 26. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de famílias e na sua família. Começaram pela tribo de Ruben, né? Porque Ruben era o filho mais velho de Jacó, com Lia. A soma total das tribos foi a seguinte: da tribo de Ruben, 46.500 homens. Da tribo de Simeão, 59.300 homens. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Da tribo de Isacar, 54.400. Da tribo de Zebulon, 57.400. Da tribo de Efraim, filho de José, 40.500. Da tribo de Manassés, o segundo filho de José, que Jacó vai adotar como seu próprio filho, seus próprios filhos, né? 32.200. Da tribo de Benjamim, o irmãozinho mais novo de José, né? O último filho de Jacó. E quando Raquel, né? Ela teve esse filho aqui, Benjamim, ela acaba morrendo, né? Ela acabou morrendo ali quando Jacó saiu ali, né? Da Mesopotâmia ali, da terra ali, onde ele foi morar, né? Na casa do tio Labão, né? Ali acima do Eufrates, né? Ele volta ali para Canaã. Então, nesse caminho, né, ele estava ali, saiu meio que fugido ali, meio que escondido, né, da casa de Labão, porque ele estava se sentindo muito explorado, né? Então, aí Labão, ele meio que ficou revoltado, né? Ele foi atrás para matar Jacó e tomar tudo de volta, né? Mas o Senhor aí falou para ele, não toque nele, né? O Senhor deu uma visão ali para que Labão, né, tivesse esse temor, né? Mas Labão foi atrás ali, né, das suas imagens, né, que era um idólatra, né? E justamente Raquel havia escondido uma imagem. E Jacó não sabia, e Jacó lançou uma sentença contra a própria mulher. Olha, quem pegou a sua imagem que morra, né? Então, logo em seguida, quando ela deu à luz, né, a Benjamim, ela acaba morrendo, né? Isso está tudo registrado lá no livro de Gênesis, nós já falamos sobre tudo isso, né? Muito bem. Então, da tribo de Benjamim, 35.400. Da tribo de Dan, 62.700. Da tribo de Aser, 41.500. Da tribo de Naphtali, 53.400. A soma, né? Essa soma aqui é que é importante, né, lá? Vou até colocar o número aqui que eu vou fazer essa pergunta aqui, ó. Nossa, tá horrível meu. Estou fazendo aqui com o mouse, né? 603.550, né? Olha lá. Olha, a quantidade, meus queridos. Olha lá, ó. A soma total dos homens de 20 anos para cima que tinham idade para o serviço militar foi de 603.550. Então, 603.550 homens preparados, alistados no exército do Senhor. Esses homens deveriam ser lembrados como verdadeiros heróis, os heróis que conquistaram as terras prometidas do Senhor. A terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Mas esses homens, então, acabaram todos morrendo na guerra, com exceção de Josué e Caleb. Amém? Muito bem. Bom, agora, para terminar o primeiro capítulo de Números, né? O capítulo, do versículo 47 ao 54, vamos falar dos levitas, né? Então, levitas, né? Nós já falamos bastante a respeito disso, né? Então, lembra que eu falei, né? Ruben, o primeiro casamento, né, de Jacó com Lia, né? Ruben, Simeão e o terceiro Levi.
Então, Levi, a descendência de Levi, que vai dar origem, né, aos levitas, né? Então, Levi, ele vai se casar e vai ter 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, né? Então, dos coatitas, né, os coates vão formar os coatitas, né? Então, Levi, então, Coate, e Coate vai chegar, vai ter um filho chamado Anrão. Anrão vai casar com Joquebede e vai dar origem a Moisés e Arão. Então, está aqui, ó, a origem dos levitas, tá vendo? Ó? Então, Levi, Coate, Anrão e Arão. Arão é o primeiro sacerdote. Então, os levitas estão sendo, o Senhor está separando os levitas, separou os levitas para pertencer a ele, né? Então está aqui, ó. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte: quando você fizer a contagem dos homens com idade para serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi. Por quê? Porque eles são meus, porque vão me servir, né? Então, aí nós vamos ver o serviço dos levitas, né? Os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes. Só mesmo da descendência de Arão que poderia ser sacerdotes. Então, os outros levitas, que eram descendentes de Merari e os gersonitas, os meraritas, né? Esses eram os levitas, esses eram os auxiliares, esses auxiliavam os sacerdotes. Eles que eram responsáveis por cuidar de toda a tenda, responsável por cuidar dos serviços, né? Mas não poderiam chegar, em hipótese alguma, ali dentro da tenda sagrada, né? Somente Arão e os filhos de Arão que poderiam chegar ali, mas só mesmo o sumo sacerdote poderia chegar, entrar no lugar santíssimo, né? Além do véu, né? Muito bem. Tá lá, ó. Mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada, de todos os seus móveis e objetos. Então, os levitas tinham essa incumbência, servir ao Senhor, cuidar da tenda sagrada, da tenda móvel. Essa tenda, toda vez que eles paravam, né, que a nuvem parava, eles tinham que parar. Aí tinham que desmontar, aí eles tinham que montar a tenda, né? Montavam a tenda e ali então ficava um período ali para descansar. Ali, depois, quando a nuvem se levantava, eles tinham que se levantar, então tinham que desmontar a tenda e tinham que carregar essa tenda. Então, tinham muitas coisas que eles tinham que carregar, né? Os móveis, os utensílios, né? Toda a tenda móvel, né? Tá lá, ó. Mas põe os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento. Farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Então, eram os levitas que faziam essa desmontagem e a montagem da tenda móvel, né? Lembra? Que toda a tenda, né? Era como se era um retângulo, né? Se não me engano, né? 22 metros por 44, né? Então, tinham as hastes de prata, né? As bases de prata. Então, eles tinham que carregar tudo isso, as cortinas, os grampos, né? As bases, as hastes, os móveis, a arca, o incensário, o lugar do altar de queimar, o altar do sacrifício, né? Então, a mesa dos pães ali sagrados, então todos esses objetos, eles tinham que carregar. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas a desarmarão, e quando for preciso acampar de novo, eles armarão outra vez. Então, só os levitas podiam tocar. Se alguém tocasse, seria morto. Quem não era da tribo de Levi, fosse tocar, tá lá, ó. Quem não for levita e chegar perto da tenda será morto. Olha isso. Então, por isso que o Senhor fala, né? O Senhor é santo, Deus santo, somente aqueles que estavam separados poderiam tocar e poderiam ali chegar perto do Senhor. Coisa incrível, né? E olha só o que o Senhor faz, né? Na pessoa de Cristo, faz com que as pessoas pudessem chegar perto de Cristo, mas para serem salvas, né? E ali chegasse perto seriam mortas, né? Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira. Olha lá que legal, né? De acordo com o grupo, né? Então, cada tribo, né? Então, 12 tribos, né? Foram divididas em 4, né? Então,
cada grupo, né, ficava de um lado, né? Lembra que eu falei, né? 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, né? Então, cada tribo tinha a sua bandeira. Então, por exemplo, a bandeira da tribo de Judá, qual era? Formato de a tríade, né? Era de um leão, né? Lembra do louvor, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Então, começou aqui. Então, a figura, né? A bandeira, a imagem da bandeira da tribo de Judá era a figura de um leão. Figura de um leão, se não me engano, a figura de uma águia, a tribo de Dan era a figura de uma águia, né? Depois, outra tribo, né? Tribo não lembro lá, a que deu origem à tribo, né? Então, era a figura de um homem, a figura de uma águia, a figura de um boi, né? A figura de um leão. Isso mesmo, boi, homem, boi, águia e leão. Isso mesmo. Vamos lá. Olha lá, ó. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda para guardá-la, a fim de que ninguém chegue perto, e assim eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Está aí. Por enquanto, tudo lindo, maravilhoso, obediente. Glória a Deus. Encerramos o capítulo 1, tá vendo? Vamos para o capítulo 2. Olha lá, ó, do 1 ao 34. A ordem, né? A organização, a ordem das tribos no acampamento. Tá vendo aí, ó? Tudo com ordem e decência, tudo muito bem organizado, né? O Senhor Deus disse a Moisés e Arão o seguinte: quando os israelitas armarem um acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte, né, que é a tríade, né, do seu grupo, né, de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Do lado leste, tá vendo? Olha lá, do lado leste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. Do lado leste. E vocês vão ver que a tribo de Judá ficava exatamente em frente à entrada da tenda móvel, da tenda sagrada. Ó. Coisa maravilhosa. Depois eu vou trazer esse desenho para vocês. Então, o exército de Judá tem 74.600 homens. E o chefe é Nasson, filho de Aminadab. Tudo muito bem organizado por família, por grupo de famílias, né? E sempre tem um líder. Do lado deles acampará o exército da tribo de Isacar. O seu exército tem 54.400 homens, e o chefe é Netanel, filho de Zuar. Acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon, que o exército tem 57.400 homens, e o chefe é Eliabe, filho de Elon. Muito bem. O grupo da família de Judá, num total de 186.400 homens, marchará primeiro. Olha isso. Muito bem. Do lado sul, acamparão. Então, perceberam? 12 dividido por 4 são 3. Então, ficaram 3 tribos unidas de cada lado. Lado norte, lado sul, leste e oeste. Tá lá, ó. Do lado sul, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Ruben. O exército de Ruben tem 46.500 homens. E o seu chefe é Elissur, filho de Sedeur. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Simeão. Então, Ruben ficou junto com Simeão. Esse exército tem 59.300 homens. E o chefe é Selumiel, filho de Zuri Sadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gade. Esse exército tem 45.650 homens. E o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. Meu Deus, cada nome, hein? O grupo de Ruben, num total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Então, primeiro a tribo de Judá, depois a tribo de Ruben. Viu aí que legal, pessoal? Entre os primeiros 2 grupos e os 2 últimos,
marcharão os levitas, né? Tá vendo? Ó? Então, entre os dois primeiros e os dois últimos, então no meio ficam os levitas, carregando ali os móveis sagrados, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Os levitas ficam no meio. Levando o quê? A tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira. Fantástico, né? Maravilhoso, né? Então, o grupo de Judá na frente, o grupo de Ruben atrás, né? E no meio, os levitas, carregando a tenda móvel. Do lado oeste, acamparão os exércitos que marcham da bandeira da tribo de Efraim. Então, é Efraim que, se não me engano, a bandeira, se não me engano, a esfinge, né? A tríade era um homem, né? E a de Dan era uma águia. Se não me lembro, né? Se não me falha a memória. O exército de Efraim tem 40.500 homens, e o chefe é Elissama, filho de Amiúde. Ao lado deles acampará a tribo de Manassés. Então, Efraim ficou junto com Manassés. Esse exército tem 32.200 homens, e o chefe é Gamaliel, filho de Pedassur. Acampará com eles o exército da tribo de Benjamim. Então, Efraim, Manassés e Benjamim. Esse exército tem 35.400 homens, e o chefe é Abidã, filho de Gideone. O grupo de Efraim, num total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. Tá vendo aí? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Do lado norte, acamparão os exércitos debaixo da bandeira da tribo de Dan, exatamente. Tribo de Dan, então a esfinge, né, é uma águia. O exército de Dan tem 62.700 homens, e o chefe é Aiezer, filho de Amissadai. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Asser. Esse exército tem 41.500 homens, e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naphtali. Esse exército tem 53.400 homens, e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, num total de 157.600 homens, marchará por último. Vendo aí? Tudo numa ordem, amados. O número total dos homens de Israel, registrado nos exércitos, grupo por grupo, foi de 603.550. 603.550 homens. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas, tá vendo? Os levitas não foram registrados nessa contagem. Por quê? Porque os levitas pertenciam ao Senhor para o trabalho do serviço religioso, né, dos sacrifícios, e também para carregar, montar, desmontar e cuidar das coisas do Senhor. Tá aí. Assim o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam, cada grupo debaixo da sua própria bandeira, e cada israelita começou a marchar com o seu próprio grupo de famílias. Que coisa maravilhosa, né? Por isso que eu falei, né? Deixou de ser um bando de escravos, e agora, então, passam a ser uma nação. Agora, já está tomando ali o corpo de uma nação, né? Ali, o Senhor já formou aqui os exércitos dele, né? Quem ia ficar à frente, quem ia ficar na retaguarda, quem ia ficar à direita, à esquerda, né? Quem ia marchar primeiro, quem ia marchar por último, aonde ia ficar justamente os levitas, né? Protegido ali, porque pertencia ao Senhor, né? Números capítulo 3. Vamos lá. Os filhos de Arão. Ah lá, os filhos de Arão. Então, voltando, né? Arão, descendente de Levi, né? Então, Levi vai ter um filho chamado Coate, né, que vão formar os coatitas. Coate vai ter um filho chamado Anrão. Anrão vai se casar com Joquebede e vai ter Arão e Moisés. Percebe? Então, então somente a descendência de Arão que poderiam ser sacerdotes.
Os outros também que eram levitas, alguns tentaram ser sacerdotes e tiveram problema. Vocês vão ver isso também no livro de Números. Esse livro é fascinante. Então tá lá, os filhos de Arão. Estes eram os descendentes de Arão e de Moisés, no tempo que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, e depois Abiú, Eleazar e Itamar. Muito bem. Não se esqueçam, né, que esses dois primeiros, os mais velhos, né, Nadab e Abiú, morreram, né? Lembra disso? Está lá no livro de Levítico, no capítulo 10, né? E entregaram ali, profanaram ali o lugar do Senhor, entregaram um fogo, levaram um fogo, né, que não era sagrado, né? Um fogo estranho, né? Ou seja, acredita-se que eles deveriam pegar as brasas ali, que estavam justamente no altar do sacrifício, né? Levar essas brasas acesas ali para colocar no incensário, né? Ali dentro do lugar santo. Então, acredita-se, né? Porque não fala exatamente o que aconteceu. Fala que eles apresentaram fogo estranho, eles profanaram ali o altar do Senhor e foram mortos, né? Então, esses dois filhos foram mortos, Nadab e Abiú. Tá? Isso está registrado, né? Deixa eu só confirmar se é se é no livro de Levítico, né? No capítulo 10. Eu acredito, né? Se eu não me espalho a memória, que justamente está registrado lá no capítulo 10. Deixa eu só confirmar, por favor. Ah, glória a Deus. Ó, a morte de Nadab e Abiú. Levítico, capítulo 10. Amém? Levítico, capítulo 10, registrou a morte. É o terceiro livro, então nós já estamos no quarto livro. Então, ó, tá aqui, ó. Então, Nadab e Abiú, então depois ficaram só Eleazar e Itamar. Então, eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Então, o primeiro sacerdote, Arão, e os seus filhos se tornam também sacerdotes. Porém, aqui vai registrar, ó, Nadab e Abiú foram mortos quando, no deserto do Sinai, estavam oferecendo a Deus um fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos, e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. Maravilhoso, né? Então, esses dois primeiros filhos pisaram na bola, né? Foram negligentes, né? Descuidados, e ali então perderam a vida, né? E agora então Arão, ele só tem agora dois filhos, né? Que são justamente esses, Eleazar e Itamar, que vão dar a descendência do serviço sacerdotal. Muito bem. Agora olha só, o serviço dos levitas. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e ponha os meus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. E ponha os seus membros, né? Então, a descendência passariam seus auxiliares os sacerdotes. Aí, ó, dos levitas, né? Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada. Estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Então, os levitas passam a ser os auxiliares dos sacerdotes. Eles auxiliariam os sacerdotes e também o povo, né? Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. Ou seja, não foram para a guerra. Então, não foram para a guerra, não tinham direito a receber terras, não receberam terras. Então, as outras tribos receberam a divisão das terras. Mas os levitas vão receber cidades. Não foram para a guerra, não guerrearam, né? E tudo isso também tem a ver com... Depois eu vou contar a história, né? O porquê aconteceu tudo isso, né? Muito bem. Então, eles vão receber cidades, né? Sim, 48 cidades, mais 6 cidades dos refugiados, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Olha lá, ó. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Pergunta de prova. A função dos levitas era auxiliar os sacerdotes e auxiliar o povo. Cuidar de todo o serviço religioso. Cuidar de montar, desmontar, de limpar, é isso que era o serviço dos levitas, né? Olha lá, ó. Mas você ordenará a Arão e os seus descendentes que cuidem somente dos serviços como sacerdote. Então, Arão e os seus dois filhos são sacerdotes.
e os levitas auxiliavam eles. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. Por isso que os meraritas e os gersonitas, que são descendentes de Levi, vão tentar fazer isso e vão morrer, vão perder a vida. O Senhor Deus disse a Moisés, os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. Agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou o Senhor. Muito bem. Então, deixa eu explicar. Amados, depois da 9ª praga, a escuridão, está lá registrado, né, no livro de Êxodo, né? Ali no capítulo 11, se não me engano. Então, depois da 9ª praga, veio então, antes da 10ª praga, eles se reuniram para a festa de Páscoa, né? Então, nessa festa de Páscoa, o Senhor falou, olha, vocês, por isso que a palavra Páscoa em hebraico significa passagem, né? Passar, pular. Porque o Senhor ordenou que as famílias israelitas pegassem ali o cordeiro e pegassem o sangue desse cordeiro, né? E passasse ali nas portas, nos umbrais das portas, né? Que ali o Senhor passaria e pularia as casas dos hebreus que tinham a marca do cordeiro. Então, a marca do sangue do cordeiro livrou o povo ali da morte física. E agora isso está apontando para a morte do sacrifício do Cordeiro de Deus. O sangue de Cristo livraria agora o povo de Deus da morte espiritual, da morte eterna, né? Da condenação eterna, né? Então, a palavra Páscoa vem de passagem, pular, porque o Senhor, então, pulou e não trouxe a morte para os primogênitos israelitas. Então, todos os primeiros filhos dos egípcios foram mortos na 10ª praga. A 10ª praga, morte dos primogênitos dos egípcios, né? Então, o Senhor poupou os primogênitos israelitas. E o Senhor, então, fez uma permuta, uma troca, mandou Moisés. Então, isso está registrado lá em Êxodo, capítulo 13. Os primeiros filhos foram poupados, pertenciam ao Senhor. Êxodo, capítulo 13. E agora, aqui no pé do Monte Sinai, o Senhor mandou contar. Conte os primogênitos que foram poupados. E o Senhor mandou Moisés contar. E Moisés contou, sabe quantos deram? 22.170 homens, primogênitos separados, que pertenciam ao Senhor. E mandou contar agora os levitas, os primogênitos levitas. E deram quanto? 22.000. Então o Senhor trocou. E essa diferença de 170 homens a mais que foram contados, se não me engano, 170 ou 270 homens, já nós vamos ver, né? O Senhor mandou que eles pagassem por esses homens e foram dado prata para fazer essa compra desses homens, né? Que pertenciam ao Senhor. E essa prata foi para a mão de Arão, né? O sacerdote. Vamos ver isso. Então, o Senhor fez essa troca. Está aqui, ó, a contagem dos levitas. Então, no deserto do Sinai, Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupo de famílias e por famílias do sexo masculino, de idade de 1 mês para cima. Foram esses que foram poupados, tá vendo? E Moisés contou como o Senhor havia mandado. Então, Levi tinha 3 filhos. Está aqui, ó. Levi, tá vendo? Ó? O terceiro filho de Jacó com Lia tinha 3 filhos. Gerson, que vai dar origem aos gersonitas. Coate, os coatitas, que vai dar origem aos sacerdotes. Arão. Coate, Levi, Coate, Anrão e Arão. E Merari, os meraritas, né? Então, 3 filhos. E foram os antepassados dos grupos da família que têm os nomes de Gerson, que tem 2 filhos, Libni e Simei. Coate tinha 4 filhos. Olha lá, tá vendo? Ó, Coate, Anrão. Então, ó, Levi, Coate, já chegou em Anrão. Anrão vai casar com Joquebede e vai ter Arão. Issar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Mussi. Esses são os antepassados da família dos levitas, que tem os nomes deles. O grupo da família de Gerson era formado pelas famílias de Libni e Simei, os gersonitas, descendentes de Levi.
O número total das pessoas do sexo masculino, contadas uma por uma, da idade de um mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda do lado oeste. Eliafe, filho de Lael, era chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio, que fica ao redor da tenda, e do altar, e das cortinas da porta do pátio, das cordas. Então, tá vendo aí? Os gersonitas, que são os levitas, né? Descendente de Gerson, né? Os gersonitas, então tinham essa obrigação. O grupo da família de Coate era formado pelas famílias de Anrão, tá vendo? Anrão, Issar, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino, da idade de um mês para cima, foi de 8.600. E essas pessoas tinham de cuidar da tenda. Tá aí, ó. Esse grupo de famílias, isto é, os coatitas, acampava do lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, tá vendo? Ó? Da mesa do candelabro, dos altares e dos utensílios. Então, perceberam? Somente da descendência de Arão. Descendência de Arão. E poderiam cuidar disso, né? Amém? Muito bem, tá vendo? Ó, eles cuidavam da arca da aliança, da mesa e tal. E do lugar santo, e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. Glória a Deus. O líder dos chefes, os levitas, era Eliázer. Então, ó, o líder dos chefes dos levitas era Eliázer. Eleazar, né? Eleazar. Filho do sacerdote Arão, né? Ele era chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. Então, ó, os dois primeiros filhos de Arão estavam mortos, né? Nadab e Abiú. Então, agora, esse passa a ser o mais velho, né? Então, Eleazar, ele que era o chefe, ele que cuidava. O grupo da família de Merari era formado pelas famílias de Mali e Mussi. O número total das pessoas do sexo masculino, da idade de um mês para cima, foi de 600.200. O chefe do grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas acampavam do lado norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio, ao redor da tenda, e das suas bases, estacas e cordas. Perceberam isso? Então, ó, os gersonitas e os meraritas não poderiam ter acesso ao tabernáculo. Somente a descendência de Coate. Viu aí? Então, os gersonitas e os meraritas cuidavam só mesmo do lado de fora. Não poderiam ter acesso. Mas os coatitas, a descendência de Coate, que é Arão, que vai chegar em Arão, esses sim que poderiam cuidar dentro da tenda, auxiliar os sacerdotes. Amém, amados? Arão e seus dois filhos. Muito bem. Então, Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente à tenda do lado leste. Por isso que eles ficavam em frente à entrada da tenda, né? Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, deveria ser condenado à morte. Muito bem. Acabando, amados. Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de um mês para cima, conforme os grupos da família. O total foi de 22.000. Então, ó, 22.000 foram o total registrado dos levitas. 22.000. Agora, olha só. Os levitas ficam no lugar
dos primeiros filhos. Então, os levitas. Esses 22 mil agora vão ser trocados pelos 22.270 que o Senhor poupou da 10ª praga lá no Egito. Êxodo capítulo 12. Amém? Quando veio a 10ª praga. A morte dos primeiros filhos dos israelitas, né? Então, olha só. Olha lá, ó. O Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de 1 mês para cima, pois todos eles são meus. E o Senhor já deu essa ordem lá atrás, há 1 ano e 1 mês atrás. Amém? Lá no Egito. Porém, no lugar deles, eu ponho todos os levitas para serem meus. Então, o Senhor trocou. Eu sou o Deus do Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Por quê? Porque o Senhor poupou toda a primeira cria também, lá na 10ª praga. Poupou os primeiros filhos e poupou as primeiras crias. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos israelitas. O total que foram contados de 1 mês para cima foi de 22.273. Eu errei um pouquinho aqui, ó. 22.273, tá vendo? Então, tem essa diferença aqui, ó, de 273 a mais, que eles vão ter que pagar com a prata, vão ter que comprar, né? Aí, ó, que legal. Tá aí, ó. Então, depois o Senhor Deus disse a Moisés: ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas, dos outros israelitas, e os animais dos levitas no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Então, agora o Senhor está tomando para ele os levitas. Os 22 mil levitas agora são do Senhor, pertencem a ele, para servir ao Senhor. E o Senhor está pagando com os 22.273, que ele poupou da 10ª praga no Egito. Viu que coisa fascinante? Olha lá, ó, como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e os seus filhos, de acordo com a tabela oficial. A barra de prata, o ciclo, vale 20 geras, né? Ou seja, em hebraico, o ciclo, né? O ciclo era uma unidade de prata pura, que pesava 11,4 gramas. Aí, ó, foram pagos. Então, Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 quilos de prata, e entregou a Arão e aos filhos, conforme o Senhor havia ordenado. Que coisa fascinante. Amados, então, olha isso. O Senhor poupou, lá da 10ª praga, 22.273 primogênitos, que o Senhor mandou ali em Êxodo capítulo 13, o Senhor falou para Moisés: esses filhos pertencem a mim. Está lá Êxodo capítulo 13, depois você dá uma lida. Poupou esses primogênitos e poupou também as primeiras crias dos animais. Por quê? Porque ele já sabia que ali, no deserto, ele, quando formaria o exército, ele não colocaria os levitas para a guerra. Então, os levitas seriam dele. Então, agora o Senhor está pagando. Está aí, ó. Eu poupei os primogênitos lá da 10ª praga, agora vocês vão me dar os levitas para me servir, eu estou pagando. Estou pagando por eles. Com os 22.273 que ele poupou da 10ª praga. Então, agora os levitas são do Senhor, separados para servir ao Senhor. Amém, amados? Queridos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Façam a tarefa, mandem as respostas no meu WhatsApp, né? Se tiverem dúvidas, separamos um momento para tirar as dúvidas. E não se esqueça que no final do mês de janeiro, nós vamos separar um período de 40 minutos na nossa live no aplicativo Zoom para tirarmos as dúvidas geral, né? As dúvidas gerais e para também conversarmos um pouco. 1 hora que eu gravei aqui. Fiquem na paz do Senhor, um mês de bênção, um ano de bênção. Eu creio que o melhor do Senhor está por vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Shalom e fiquem na paz. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.